Esse próximo tópico se refere à variação de temperatura, também conhecido como, por exemplo, tendo uma cidade, os valores de temperatura máxima e mínima que podem existir. Antes de entender isso daqui, vamos pegar algumas coisas básicas. O que significa variação? Variação significa, no caso, variação de temperatura, que a partir de agora eu vou chamar apenas de delta, θ, é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Por exemplo, se pela manhã, temperatura 1 foi de 20 graus Celsius e ao meio-dia a temperatura é de 35 graus Celsius, qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura, a temperatura final, que é 35, menos a inicial, que é 20, portanto a variação foi variação positiva de 15 graus Celsius. A pergunta que eu faço é, se eu fosse expressar essa variação de temperatura, por exemplo, na escala Fahrenheit, teriam variado também 15 graus Fahrenheit? 15 graus Fahrenheit? Não, a resposta é não. Como eu falei anteriormente, a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais e a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais, ou seja, elas não são diretamente proporcionais. Então, mesmo no caso de uma variação de temperatura, nós temos que criar fórmulas matemáticas de conversão de variação de temperatura de graus Celsius para variação de temperatura em graus Fahrenheit, por exemplo. Como é que se faz isso? Vamos iniciar aqui. Como escrever essas fórmulas? Então, eu tenho um ponto. Vamos colocar vamos trabalhar com graus Celsius, porque a gente já conhece, né? Graus Celsius, 0 graus Celsius, final vai ficar quanto? 100 graus Celsius. Temperatura em Fahrenheit, graus Fahrenheit, vai ficar quanto? 32 graus Fahrenheit. E aqui 212 graus Fahrenheit, que são o ponto de gelo e ponto de vapor, que nós já conhecemos. Quando eu quero escrever variação de temperatura, vai funcionar assim. Aqui, temperatura C, temperatura F. Você escreve sempre desse jeito, olha. Variação de temperatura em graus Celsius dividido por cabeça menos pé. É bem simples, aí faz direto. Como é que faz? Variação em graus Celsius dividido por 100 menos 0 tem que ser igual a variação em Fahrenheit dividido por 212 menos 32, ou seja, cabeça menos pé. Só isso? É só isso mesmo, é direto. Então, variação em graus Celsius sobre 100 é igual a variação em Fahrenheit sobre 180. Simplificando isso daqui, vai ficar a variação em graus Celsius sobre 100 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, fazendo as simplificações. Isso aqui é a fórmula. O interessante é que essa aplicação, o raciocínio vale ainda. Você sempre tem que colocar os pontos de início e de fim equivalentes para cada escala e depois é que você faz a substituição propriamente dita, tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer alguns exercícios para ver a aplicação disso, tá bom? Não é muito complicado, vocês vão gostar. Vamos lá agora. Variação de temperatura. Só um minuto aqui, por favor. Deixa eu pegar esse exercício aqui. Questão P7. Ele fala o seguinte aqui nessa questão. Em certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima foi de 17 graus Celsius. Determine, letra A variação de temperatura entre os instantes em que essas temperaturas foram registradas e o valor dessa variação de temperatura expresso em graus Fahrenheit. Para primeiro lugar, para começo de conversa, esse problema aqui tem uma situação que a gente tem que prestar atenção. Lembra que eu falei que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial? Ele apenas falou que a temperatura máxima e mínima foi de 42 e 17 graus, respectivamente. Ele não disse que ordem aconteceu isso. Então, o que vai acontecer aqui? Só um minuto, por favor. Observe aqui a resolução desse exercício, P7. Ele fala o seguinte. Em certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima foi de 17 graus Celsius.
Determine letra A variação de temperatura entre os instantes em que essas temperaturas foram registradas. Letra B, o valor dessa variação de temperatura expresso em graus Fahrenheit. Olha, em primeiro lugar, quando ele pergunta a variação de temperatura, eu falei que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui já foi bem claro. A questão é que ele não fala. Ele apenas diz que a temperatura máxima foi 42 e a temperatura mínima foi 17. Não disse quem surgiu primeiro. Então, possibilidade número 1. Variação de temperatura, temperatura final 42, temperatura inicial 17. Portanto, a variação de temperatura foi igual a 42 menos 17, 25 graus Celsius. Possibilidade número 2. Variação de temperatura igual a temperatura final, que é 17, menos a temperatura inicial 42. Se fosse o caso contrário, claro. Então, variação de temperatura, 17 menos 42, isso aqui vai ser igual a menos 25 graus Celsius. Então, nesses dois casos, no primeiro caso, eu tenho um aumento de temperatura. E aqui, é claro, eu tenho uma diminuição. Que ele não falou qual é, né? Pô, mas não importa. Vamos lá. Letra B. Qual o valor dessa variação em graus Fahrenheit? Apenas para efeito de cálculo, eu vou trabalhar com valor positivo, só para ficar mais chique, tá bom? Como eu falei anteriormente, para que façamos a conversão, como aqui a escala Fahrenheit para Celsius é a escala conhecida, então fica muito mais fácil. Como é que se faz? Escala graus Celsius. Tu vai colocar os pontos de gelo e vapor, por chamados pontos conhecidos da escala graus Celsius. Aqui equivale a 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, você coloca os pontos de gelo e vapor respectivamente. Equivale a 32 graus Fahrenheit e aqui a 212 graus Fahrenheit. Vamos fazer agora a escala de conversão. No caso, essa conversão não é de temperatura para outra temperatura, sim variação de temperatura para outra variação de temperatura. Essa variação de temperatura em graus Celsius é 25 graus Celsius. Mas quanto que é em Fahrenheit? Essa é a pergunta do problema. Então, fazendo o cálculo vai ficar como? Já ensinei. Variação de graus Celsius dividido por cabeça menos pé. 100 menos 0 é igual a variação em Fahrenheit dividido por 212 menos 32, que é igual a 180. E simplificando, vai ficar ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Como eu sei que a variação de graus Celsius é de 25 graus Celsius, dá para fazer direto. Bora lá. Fazendo o cálculo para cá, vai ficar quanto? Vai ficar 25 dividido por 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Meio pelos extremos, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 5 ΔF é igual a 25 vezes 9. 25 dividido por 5 é 5. Variação em Fahrenheit vai ficar 5 vezes 9. Essa variação vai ser igual a 45 graus Fahrenheit. Positivo ou negativo vai dar o mesmo resultado, tá bem? Aliás, o mesmo resultado em módulo, né? Que no outro caso seria um valor negativo. Então, isso aqui é aplicação direta, pessoal, não é complicado. Para encerrar essa aula, vamos dar uma olhada no último caso de fórmulas que a gente vai trabalhar, aliás, escalas que a gente vai trabalhar, que é chamada escala absoluta ou escala Kelvin.